Então, a partir do momento que você trata o intestino dessa pessoa com desbiose, você melhora, inclusive, a resposta dessa pessoa ao tratamento farmacológico para déficit de atenção. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Gente, já conversei tanto aqui, na verdade já abri a porta do consultório há uns 30 minutos atrás. A conversa está muito boa e é um prazer hoje receber a doutora Bianca. Muitíssimo bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite e quero que você se apresente. Fale da sua especialidade. Gente, tem muita coisa boa para falar sobre a integralidade, como somos um todo, não, como a gente falou aqui, né? Fatiados. Então, vamos lá, que tem muita coisa boa para que a gente possa evoluir, inclusive com relação ao nosso conhecimento do que a gente pode fazer e se cuidar, né? Isso aí. Bem-vinda, apresente-se. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E vamos lá, vamos falar sobre coisa boa. Vamos falar sobre estilo de vida, sobre hábitos, sobre saúde. Vamos lá. 22 anos de medicina. Isso aí, eu tenho 22 anos de formada. Conta pra gente o que te motivou a trilhar, né, esse caminho, a continuar nesse caminho e também começar a atuar com a medicina integrativa, com bem-estar. Explica pra gente o que é isso. Bom, vamos lá. Eu me formei, então, há 22 anos, né? E logo que eu me formei, eu fiz uma residência de clínica médica. Foi até aqui no Hospital de Base, em Brasília. E eu percebi, nessa minha caminhada e longa, né, na medicina, que os pacientes, eles são fatiados. Então, o que acontece? Na clínica médica, a gente vê o paciente e um hábito que a gente tinha, o clínico, ele tem esse rótulo de ele só faz uma triagem inicial e ele então detecta ali a queixa daquele paciente e ele encaminha para o especialista, né? E o clínico, ele vem com esse estigma de ser apenas um encaminhador para especialista. Só que, na verdade, o clínico, ele pode ter um olhar, sim, integral para o paciente, né? Ele pode olhar esse paciente como um todo, integrando as queixas, porque, na verdade, a doença, o rótulo da doença, ele vem só depois de alterações sutis que o corpo começa a dar. A doença, ela não se instala no corpo do dia para a noite, né? Nós somos mestres, na verdade, em nos adaptarmos aos incômodos, principalmente nós mulheres, né? Então, a gente vê isso como, eu tenho dor de cabeça todo dia, mas para mim isso é normal. O meu intestino borbulha todo dia, mas para mim isso é normal. Então, a gente vai ver que o clínico, ele não só pode olhar para o paciente como um todo, como ele pode assumir. É óbvio que existe, sim, as doenças que podem e devem ser tratadas e conduzidas pelas especialidades. As especialidades são importantíssimas e salvam vidas. Mas o clínico pode sim ter essa abordagem. Foi quando eu percebi isso que eu sempre fui uma inquieta com relação a cursos e formações e pós-graduações. E após a minha residência de clínica médica, eu emendei com algumas pós-graduações, dentre elas a pós-graduação de nutrologia e a pós-graduação agora mais recente de medicina funcional integrativa. E aí eu falei, pronto, eu me achei, aqui é o meu lugar. E os meus atendimentos são muito voltados, então, para essa questão de estilo de vida, de hábitos, né, alimentação, queixas intestinais, que é o meu assunto preferido,
que pode ter relação com a saúde do corpo inteiro. Explica pra gente o que é a nutrologia, né? O que ela estuda, o que você avalia, o que numa consulta e como você na prática faz isso, né? Traz o quê? Eu vou a uma consulta, o que você vai me trazer? O que eu resolvo? Que problema eu resolvo através dessa especialidade ou dessa atuação? Bom, a nutrologia é a ciência médica que estuda a saúde do ser humano relacionada com os nutrientes, né? Então, Com a comida. Com a comida, basicamente. Eu vou ver quais são os déficits nutricionais daquele paciente, como eu posso repor isso em forma de suplementos ou, de preferência, na alimentação, né? Eu vou checar doenças que podem ter relação com déficits nutricionais. Então, vou te dar só um exemplo. Muitas pessoas que têm hipotireoidismo, que têm um mau funcionamento da tireoide, que vêm para nós, já chegam tomando hormônios da tireoide, elas não têm um controle completo daquele sintoma. Então, são pessoas que mesmo tomando o T4, o Puran, o Eutirox, que são esses remédios mais conhecidos, elas chegam falando, olha, doutora, eu tomo esse remédio, o meu exame está normal, o meu endocrinologista falou que não tem muita coisa mais para fazer, porque o valor do meu exame aqui no papel está normal, mas eu não me sinto bem. O meu cabelo continua caindo, eu me sinto com muita... eu tenho muita fraqueza, eu sinto muita fadiga, mesmo depois de uma noite de sono, eu já acordo cansada, eu tenho a pele muito ressecada, eu sinto muito frio, que são sintomas geralmente relacionados com o mau funcionamento da tireoide. E aí, quando a gente vai checar os exames nutricionais dessa pessoa, ela está com a vitamina D abaixo do ideal, ela está com o selênio, por exemplo, que é um nutriente importantíssimo para o funcionamento da tireoide, abaixo do ideal, zinco, vitamina A. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar esses nutrientes, né, para que essa pessoa otimize o tratamento dela. Legal. Então, uma coisa não exclui a outra. Ela vai continuar o tratamento farmacológico dela, mas nós vamos otimizar essa questão com as questões nutricionais. Então, nesse caso, ela já veio com uma queixa. Isso. E se eu não tenho nenhum desconforto ou uma doença, mas quero avaliar, saber, eu não tenho que eu saiba, Isso. né? Então, eu vou até você para que você faça uma avaliação de que exames que você, enquanto atuante da nutrologia, vai avaliar, como é que funciona essa... A gente estava falando da consulta, né? Que demora. Isso. Como é que você une tudo isso nessa consulta? Isso. Então, assim, quando a pessoa pergunta para mim, qual a sua especialidade? Né? Eu sou médica de gente, né? Então, a gente olha, o paciente, ele chega, nós trabalhamos muito com as questões também de prevenção. Então, é isso que você falou, olha, eu vim aqui, eu não tenho diagnóstico de nenhuma doença, mas eu quero me manter saudável. Ou eu tenho questões que me incomodam, mas que não tem o rótulo ainda da doença, mas que eu acho que isso pode evoluir para alguma coisa se eu não cuidar, né? Então, o paciente chega para nós com essa demanda, não vou nem falar com essa queixa, que muitas vezes não é queixa, com essa demanda, e a gente vai solicitar os principais exames dos nutrientes, né? Então, tem os exames mais básicos, o hemograma. Por exemplo, através de um exame simples e barato, que é o hemograma, a gente já pode ter algumas pistas de algumas deficiências nutricionais, por exemplo. Então, se as hemácias, as células vermelhas do sangue, têm um tamanho um pouquinho menor, a gente já pode ter uma pista que pode ter uma deficiência de ferro ali, por exemplo. Se as hemácias têm um tamanho um pouquinho maior, que é o aumento do VCM, um dos parâmetros do hemograma, a gente já pode começar a desconfiar que pode ter um déficit, por exemplo, de vitamina B12. E aí a gente solicita as dosagens desses nutrientes mais básicos, ferritina, vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, né, selênio, zinco, magnésio, vários nutrientes que a gente pode checar ali nos exames e sempre trabalhando com valores ótimos. Eu presto muito atenção porque é muito importante, inclusive, a pessoa que está assistindo a gente saber disso, que existem os valores de referência do laboratório, que aquilo ali, muitas vezes a pessoa pega e ela própria interpreta, né? Sim. Os resultados. Ah, eu vi aqui, esse meu exame aqui está normal porque está dentro do que é valor de referência do laboratório. Só que se você for ver, por exemplo, um valor de ferritina num laboratório desses mais comuns, ela vai estar ali variando de 15 a 400. Um exemplo.
Tá, então uma pessoa que tem 16 de ferritina, Tá que é bem. o estoque de ferro, ela está tão bem quanto uma pessoa que tem 150? E essa pessoa que tem 150 está tão bem quanto uma pessoa que tem 400? Então a gente tem que trabalhar com valores ótimos para a saúde. Aquele valor de referência ali, ele é um valor estatístico populacional. Não necessariamente ele é o ideal para você no seu contexto. Você falou de ferritina, ferro, B12. Por que que esses especificamente, e é o que a gente tem ouvido muito falar em soroterapia, e é sempre quem está mais baixo, é sempre quem tá, Uhum. que gera algum problema, só que normalmente são só esses que a gente ouve. Sim. São os mais populares, digamos assim, Sim. né? E também, talvez por serem duas das deficiências mais comuns na prática clínica, né? É muito comum, principalmente mulheres, muito comum a gente pegar com deficiência de ferro, por exemplo, por vários fatores. A coisa nunca é muito preto no branco, né? É sempre multifatorial. Nós seres humanos, somos seres complexos. Então a gente também não pode falar, é por isso, é só por isso, é só por isso. Então, no caso, por exemplo, de uma mulher, vou pegar um caso de uma paciente minha, por exemplo. Ela tem uma situação que a gente chama de hipermenorreia, que é o sangramento menstrual muito intenso, né? Tanto no sentido de fluxo muito intenso, como de muitos dias sangrando. Além disso, ela é uma paciente estressada cronicamente. Quem nunca hoje, né? Quem não está estressado cronicamente hoje? Isso faz com que o nosso trato gastrointestinal não funcione de maneira adequada. Esse é um assunto, inclusive, muito interessante. Quando nós estamos estressados, a nossa digestão ela fica lentificada. O nosso ácido do estômago ele diminui a eficácia, a potência dele, e nós não absorvemos ferro adequadamente. E além disso, ela era uma paciente que, para ter mais saúde, ela leu em algum lugar, viu na internet em algum lugar, que não podia comer muita carne vermelha. Então ela diminuiu consideravelmente o consumo dela de carne vermelha, que é uma das principais fontes de ferro da alimentação. O que aconteceu? Essa paciente ela chegou para mim com uma ferritina muito baixa, uma ferritina de mais ou menos uns 10. Ela já tinha passado, ela estava com uma queda de cabelo muito pronunciada, ela já tinha passado por alguns médicos. Como ela não tinha uma anemia no hemograma, os médicos falavam, não, você não tem anemia, então não justifica a sua queda de cabelo. Mas ninguém tinha checado a ferritina dela. Ela já tinha feito vários tratamentos para queda de cabelo tópicos com um dermatologista, injetado substâncias caras e nada resolvia, porque não se foi na causa do problema. A partir do momento que a gente identificou e repôs o ferro, além de corrigir outras questões, como essa questão digestiva, por exemplo, ela melhorou da queda de cabelo, melhorou, né, dos outros sintomas. Então, é uma questão... E a B12 é a mesma coisa, né? A B12, muitas pessoas hoje, tanto por questões filosóficas, como porque buscam a saúde, por exemplo, têm virado veganas. Tiraram né, todos os produtos de origem animal. Isso aí é uma coisa, né, muito individual, mas não é o natural para a nossa fisiologia. E se a pessoa, por questões filosóficas ou outras questões, escolhe ser vegana, ela precisa ter consciência de que, por exemplo, a vitamina B12 é um nutriente que ela não vai consumir naturalmente naquela dieta sem carne. Então, ela precisa necessariamente repor a B12. Então, vem muito de estilo de vida, vem do estresse, é multifatorial, né? Mas realmente a ferritina e a B12 são dois dos nutrientes mais comuns que a gente vê deficientes hoje em dia. Então a gente deu uma clareada aí na questão da nutrologia e a integrativa do bem-estar. Então, a medicina funcional integrativa, ela não é considerada uma especialidade, né? Ela é um olhar diferenciado para o paciente. Então, ela vem lá, começou nos Estados Unidos com o IFM, que é o Institute for Functional Medicine, lá nos Estados Unidos, e foi trazido para o Brasil com essa intenção de ter esse olhar mais integral para o paciente. Então, evitar esse fatiamento do paciente, né? É como eu falei no início, as especialidades são muito importantes, salvam vidas, mas tem momentos em que a gente precisa olhar para esses eixos de comunicação. E a medicina funcional integrativa, ela trabalha, primeiro, com a saúde, nós queremos tratar o terreno biológico, não adianta ficar só tratando a superfície dos sintomas, sem que a gente busque a causa desses sintomas, né? Então, é isso, é ir atrás da causa,
tratar de maneira integral, ver o eixo entre os órgãos, entre os sistemas. Então, a gente fala muito hoje sobre eixo intestino-cérebro, por exemplo, né? Pessoas com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes elas não são TDAH, elas estão TDAH. Por quê? Porque elas estão com uma desbiose intestinal, que é um desequilíbrio lá na microbiota intestinal, que está causando uma desregulação na produção de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, por exemplo. Então, a partir do momento que você trata o intestino dessa pessoa com desbiose, você melhora, inclusive, a resposta dessa pessoa ao tratamento farmacológico para déficit de atenção. Uau! O que é um intestino funcional? Que está bem, que está bom? Quais são todas as características para você que está aí em casa e falar, gente, mas eu acho que está tudo bem. E se tem falado tanto dessa questão do intestino, eu acho que vale a pena meu a gente... assunto preferido. Então, vamos aprofundar nesse assunto. Então, o que acontece? Lá no início, lá nos primórdios, né, da medicina, achava-se que o trato gastrointestinal era somente um tubo por onde entrava a comida e saíam as fezes, né? Então, tem lá nos primórdios era assim. E a gente, então, foi evoluindo nesse conhecimento. Hoje a gente sabe que o trato gastrointestinal ele é muito mais do que um órgão voltado apenas para a digestão, né? Ele é produtor de muitos hormônios, por exemplo, e ele é morada da nossa microbiota intestinal. Então, para você ter uma ideia, nós temos mais bactérias do que células no corpo. É verdade. Então, quando a gente fala de microbiota intestinal, a gente está falando de bactérias, fungos, vírus. Todo um ecossistema que vive dentro de nós, né? Então, essa microbiota intestinal ela tem um papel essencial na nossa saúde, inclusive na produção de neurotransmissores, na absorção ou no aumento da dificuldade de absorver alguns nutrientes quando ela está desregulada. Então, o intestino ele tem esse papel central, tanto na gênese como na manutenção de doenças, principalmente doenças crônicas não transmissíveis, né, que são as doenças causadas pelo estilo de vida. Por exemplo, a obesidade, o sobrepeso, a esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, hipertensão arterial, aterosclerose, doenças cardiovasculares, as doenças autoimunes, né? Já tem muitas evidências mostrando papel central de saúde intestinal e microbiota intestinal, como, por exemplo, em doenças de pele, doenças como eczema, psoríase, doenças autoimunes como tireoidite de Hashimoto, esclerose múltipla, né? Então, o intestino, ele faz esse papel central ali na saúde. Agora, quando você fala, né, de saúde intestinal, o que é um intestino saudável? Então, é um intestino que digere bem, então você não é só o que você come, você é o que você come, absorve, processa, né, tudo isso, não é apenas comer. Seu trato gastrointestinal ele tem que ser competente. Então ele consegue absorver bem os nutrientes que você consome, você não tem desconfortos, né, com frequência, então aquela barriga sempre andando, aquela sensação de coisa fermentando, aquela sensação de abdômen inflado no final do dia, pessoa que come, daqui a uma hora tá parecendo um baiacu, né? O professor Murilo Pereira fala muito isso, aprendi com ele, do baiacu, aquela pessoa com aquela barriga inflada depois que come. Fezes bem formadas, né? Então a gente tem esse tabu, né, de olhar as próprias fezes, mas é muito importante, é uma informação muito importante. Então, como é que estão essas fezes? Elas boiam, elas afundam? Elas são mais moles, são mais duras? O cocô ideal é aquele cocô que parece uma bananinha madura, que sai sem esforço, né, que não tem fissuras, que tá lá bonitão lá, com a cabecinha para fora. Gente, é a cara do Murilo Pereira, meu professor, falar isso. Então, essas são as fezes ideais, tá? Que não te causam desconforto, que você tem aquela sensação de esvaziamento completo, né? Não é quando você sai do banheiro ainda com aquela sensação de que ainda tem alguma coisa para sair, ou fez algum esforço, ou tem um muco, né? Azia, refluxo também, coisa muito comum hoje em dia, principalmente no estilo de vida estressado que está todo mundo levando,
né? Então aquela pessoa que está o tempo inteiro arrotando, com aquela sensação de queimação no peito. Então tudo isso são sinais de alerta para que a gente procure ajuda e cuidado para não normalizar. Porque, como eu disse, a gente é muito craque em normalizar os incômodos, principalmente nós mulheres. Arroto e aqueles barulhos como se estivesse bebendo água e brrr, que parece que um conversa com o outro, porque quando um começa, o outro começa também. Isso, é isso mesmo. Isso aí, muitas vezes, é sinal de hipocloridria. O que é a hipocloridria? E está muito comum hoje em dia. É o mau funcionamento do ácido do estômago. Então, o que a gente tem que entender? A gente ouve assim, meu estômago está muito ácido. Mas Deus fez o estômago ácido por um motivo. O estômago precisa ser ácido. Se o estômago não for ácido, ele não vai ter capacidade, por exemplo, de digerir proteínas, né? Que são esses tijolos de construção de tudo que vai acontecer no nosso corpo, de neurotransmissores, de receptores, de hormônios, de músculo. A gente precisa de proteína para fabricar tudo no nosso corpo. Se o nosso estômago não está competente no quesito ácido, a gente vai ter aquela proteína sobrando. E isso vai voltar com mais facilidade e também vai, quando o estômago esvaziar e for para o intestino, vai haver sobra de proteína mal digerida para as bactérias intestinais fermentarem. E quando elas fermentam aquela sobra, a gente sente aquela sensação de barriga borbulhando. E algumas pessoas podem ter até aumento de gases com cheiros extremamente desagradáveis, essa sensação de barriga inflada, né? Então a hipocloridria ela é extremamente comum hoje em dia, principalmente porque o estresse aumenta a chance de hipocloridria. Então nós falamos de um intestino, um funcionamento ok, né? E o que não é normal, o que precisa ser quebrado, principalmente nas mulheres, como você trouxe, quais são os mitos aí que você acredita que as pessoas continuam fazendo ou acreditando, mas não é nada disso. Posso ficar 4 dias sem ir no banheiro? O que o limão eu tenho que tomar depois da comida e vai funcionar? E você deve ter milhares aí. Sim, sim. Então, essa questão da frequência do hábito intestinal é muito importante, né? A constipação intestinal é extremamente frequente, principalmente entre mulheres. Então, é isso que você falou. Muitas mulheres, elas acham normal ficar 3, 4 dias sem ir ao banheiro, porque elas confundem o que é comum com o que é normal. Então, existe o que é comum. Isso é muito comum. Mulheres ficarem 4 dias sem ir ao banheiro. Isso não significa que é normal. Então, elas falam, é normal, mas não é normal. Né? O intestino, a fisiologia dele é para funcionar todos os dias. Sim. Então, a gente precisa desfazer esse mito. Não é normal ficar muitos dias sem ir ao banheiro. O ideal é que você vá todo dia com essas fezes nessas características que eu descrevi antes, né? As fezes formadinhas e tudo mais. Além de normalizar a questão da ida ao banheiro, tem outros mitos? O limão pode ser uma ferramenta válida, sim, para algumas pessoas. Não significa que funciona para todo mundo. Né? A gente trabalha muito com individualização. Sim. Então, uma coisa que funciona para mim, muitas vezes não funciona para você. Mas qual que é a lógica do limão? Lembra que eu falei da hipocloridria? Sim. Exatamente. O limão, ele é um líquido, o suco do limão é um líquido ácido. Então, para pessoas que têm dificuldade na ingestão de proteína, na digestão de proteína, por conta da baixa do ácido gástrico, o limão, por exemplo, pode ajudar. Entendeu? Já pessoas que têm dores no estômago, não pela queda da produção do ácido, mas pela destruição ou diminuição da camada de muco que envolve o estômago, o limão pode machucar. Por quê? Para o estômago não se autodigerir, porque o estômago é ácido, aquele ácido ele precisa digerir o alimento, mas ele não pode digerir a parede do próprio estômago. Então ele mesmo produz, em células especializadas, uma camada de muco, que vai proteger a autodigestão do estômago. Então tem pessoas que têm, por exemplo, pessoas que tomam aspirina, AS, né? Ou que tomam anti-inflamatórios com muita frequência, elas tendem a ter diminuição nessa camada de muco. Por isso que, por exemplo, elas têm mais chance de ter uma úlcera gástrica. Porque existe uma diminuição da prostaglandina que faz que é responsável pela
pela produção dessa camada de muco no estômago. A gente falando do estômago e agora vamos lá para o intestino que você falou. O que realmente, que conexão é essa que afirma que o meu intestino é um segundo cérebro? Uhum. Isso é muito bacana, né? Na verdade, existe um sistema nervoso entérico. Existem uma quantidade enorme de neurônios, de redes neuronais no nosso trato gastrointestinal, no nosso intestino. Então, é o sistema nervoso entérico. E esse sistema nervoso, ele se liga com o nosso sistema nervoso central através de um nervo importantíssimo, que é o nervo vago. Esse nervo vago é como se fosse uma via expressa que leva informações do intestino para o cérebro e vice-versa. O mais interessante é que a maioria dessa via, a mão dessa via, ela é muito mais do intestino para o cérebro do que o contrário. Então, o cérebro, ele funciona mais como um órgão receptor de estímulos do intestino do que ele manda para o intestino, se você for comparar. Por isso que a gente chama o intestino de segundo cérebro. Fora isso, são produzidos no intestino muitas substâncias importantíssimas que têm ação no sistema nervoso central, né? Uma delas, por exemplo, é a serotonina. A maior parte da nossa serotonina é produzida no intestino, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar. Ela não é produzida, ela é produzida no cérebro também, mas ela é produzida no intestino, a maior parte. Então, ela vai ter essa ação através, principalmente, do nervo vago, de ações diretas e indiretas na nossa saúde cerebral. Outra coisa muito interessante, falando sobre microbiota, né? Que é todo esse ecossistema que vive no nosso intestino. A microbiota, as bactérias intestinais, em contato com fibras alimentares, produzem uma substância chamada butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta. O butirato, ele tem uma ação neuroprotetora. Então, quando você come mais fibras, quando você fornece à sua microbiota intestinal esse substrato para que ela fermente e produza o butirato, você está protegendo a sua saúde cerebral através do butirato. Que, na verdade, é produzido através da ingestão de aveia. Aveia e outras fibras, frutas, vegetais, né? É isso. Uma alimentação saudável, ela para a grande maioria das pessoas, vai incluir quanto mais variada a dieta, mais saudável. Uma coisa que a gente evita muito é a monotonia alimentar. A pessoa que come a mesma coisa todo dia. Isso não é um bom negócio. Quando você varia a sua dieta em termos de fibras, em termos de cores, aquela coisa que a gente fala com as crianças, é importante o prato estar colorido. Faz total sentido, porque as cores são os fitoquímicos. As cores são as substâncias benéficas que aquele vegetal está me fornecendo. Né? Então, você vê a cúrcuma, por exemplo, o açafrão da terra, que tem aquela cor belíssima, laranjada, que não pode encostar nem na pele, que fica semanas manchado, né? Aquilo ali é um bálsamo para o intestino, a cúrcuma. Os curcuminoides presentes no açafrão da terra, na cúrcuma. Né? Aquilo ali é um grande modulador da microbiota intestinal. Canela também? Também. A canela é conhecido como um antidisbiótico. A canela, o orégano, a própria cúrcuma, né? Várias substâncias, essas especiarias. Sim. O gengibre é maravilhoso também. Você adivinhou, a gente está muito conectado, porque eu ia falar ele. O gengibre é maravilhoso. Inclusive, ele tem uma ação digestiva. Então, eu sou fã do gengibre. As pessoas que têm muitos desses sintomas de dispepsia, como a gente falou de gases, né? Elas se beneficiam muito da ingestão de gengibre. Como é que você ingere? Qual a melhor maneira, a melhor forma de ingerir? Chá? Então, a maneira mais fácil e mais artesanal é em forma de chá. Né? Eu sou super fã dos chás também, que eu acho que é uma ótima maneira de você extrair os fitoquímicos daquele alimento, né? Que é a substância que vai ter ação, quase uma ação farmacológica no nosso organismo. Então, a água quente do chá, ela ajuda a extrair aquela substância. Quando você coloca o gengibre na água quente, você está extraindo, né, aquelas substâncias ativas e fornecendo ali para o seu estômago, para a sua microbiota intestinal. Não precisa bater no liquidificador, se fizer isso também é positivo. Mas eu acho até mais eficiente o chá, exatamente pela questão da temperatura. Legal. A temperatura, outra maneira de extrair fitoquímicos é em solução alcoólica.
Tanto que a gente usa muito tinturas. Já comprou própolis alcoólico na farmácia? Uhum. Então, quando você coloca aquele fitoquímico, o própolis tem um fitoquímico muito, muito potente. Então, quando você coloca aquilo no álcool, o álcool ele extrai aquele fitoquímico e deixa disponível para o seu corpo utilizar. O calor é uma outra maneira de fazer isso. Por isso que os chás, as infusões, são ótimas maneiras e baratas, né, de você fornecer essas substâncias tão benéficas para o seu organismo. Outras substâncias benéficas em formato de chá que você acredita ser tem muito tantos. boa? Olha, eu gosto muito do gengibre, para essa questão gastrointestinal, né? Eu gosto muito da erva doce, da camomila, do alecrim, né? E você vê que são ervas assim populares que a gente encontra Sim. facilmente aqui no Brasil. Não precisa ir, né? Muito Não precisa longe. procurar grandes coisas muito floridas, assim, difíceis e Boa, não falando em algo florido e nem difícil, o que eu posso ter como prática que realmente, prática não florida, não absurda, de cara, que eu não posso ficar sem? Que se você pudesse falar, gente, olha, essas são as práticas e essa alimentação. Então, é claro que ela sempre vai passar pela dieta. A gente não fala de tratamento de desbiose intestinal, a gente não fala de tratamento de condições intestinais sem passar pela dieta. Afinal de contas, você está colocando em contato com o seu trato gastrointestinal 3, 4 vezes ao dia, coisas que vêm de fora. Então, é impossível a gente tratar de um intestino sem falar de dieta, né? A dieta que mais tem evidência científica hoje para questões gastrointestinais e inclusive para a saúde sistêmica é a dieta do Mediterrâneo. Não sei se você já ouviu falar, né? Você pode ver, esse pessoal lá daquela área lá do Mediterrâneo são pessoas que têm poucas doenças, você quase não vê obesos, você quase, é mais raro, é menos comum ter doenças autoimunes. A dieta do Mediterrâneo, ela é mais um estilo de vida do que uma dieta do que se come apenas. Então, você pode ver, são pessoas que geralmente, quando estão numa refeição, numa mesa, elas estão sem o celular. Elas estão conectadas, verdadeiramente conectadas. Então, as relações humanas passam muito pela dieta, pelo estilo de vida mediterrâneo, né? Falando da comida em si, ela é muito baseada em azeite de oliva, peixes frescos e peixes gordurosos, que são fontes de ômega 3, né? Vegetais com cores fortes, que são fontes desses fitoquímicos anti-inflamatórios, antioxidantes, com ação benéfica na mucosa intestinal. E essa questão também comportamental. Muitas sementes, muitas oleaginosas, castanhas, né, as nuts, soja não, nozes, castanha, né, castanha de caju. Pará. A do Pará é mais para nós, tanto que ela é conhecida como castanha do Brasil, né? Mas ela é uma excelente fonte, principalmente de selênio. Maravilha. Eu falo que 2 castanhas do Pará por dia é remedinho para tireoide. Mesmo para quem não tem problema? Porque você vai trabalhar com prevenção. Legal. Eu nunca sabia até este momento para que serviam as 2 castanhas por dia e só 2, ainda é esse número, né? Isso, é porque assim, a gente não pode extrapolar, porque o solo, o Brasil é um país muito amplo, então o solo muda de lugar para lugar. E o nutriente que vai ter naquela castanha depende muito do solo onde ela foi plantada, né? Então eu não consigo dizer com certeza que você vai ingerir a sua necessidade de selênio comendo 2 castanhas por dia. Então, no geral, a gente recomenda isso. Mas voltando àquele início lá das perguntas, é importante a gente estar checando o nível de selênio no sangue, por exemplo. Maravilha. Tem muita gente deficiente em selênio. Você falou que no Mediterrâneo eles se comportam de forma diferente, né? Eu tenho uma pergunta aqui que vai de encontro a isso. Você acredita que o lado emocional pode influenciar tanto na genética e no surgimento das doenças? Não é nenhuma questão de eu acreditar ou não, já existem evidências provando isso, né? Então, hoje em dia a gente fala muito em epigenética, né? O comportamento, as emoções, elas têm esse poder de silenciar, a palavra não é nem silenciar, mas vamos colocar assim para o público entender melhor, né? De silenciar ou ativar genes. Então, eu costumo dizer o seguinte, a genética é a arma carregada. Quem vai puxar o gatilho é você. A arma, ela pode ficar carregada para o resto da vida.
Se ninguém for lá e puxar o gatilho, essa arma nunca vai atirar. Então, você pode ter sim uma genética carregada, você pode ter uma genética não favorável, né, para algumas situações, mas é o seu estilo de vida. E quando eu digo estilo de vida, inclui as emoções, obviamente. Porque as emoções, elas influenciam diretamente na nossa produção de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E é um hormônio mãe, assim. Quando o cortisol está desregulado, desregula muitas outras coisas, né? Aumenta o nosso risco, inclusive, de resistência insulínica, de obesidade central. Claro que não é uma coisa que depende só disso, né? Mas é um fator que com certeza contribui. As questões emocionais não podem ser ignoradas. E hoje em dia, né, a gente está vivendo uma epidemia de doenças, né, psicológicas, psiquiátricas, transtornos. Isso. E o que a nutrologia associada a também a questão, né, do bem-estar, desse olhar integral, tem a acrescentar e a melhorar fatores como esse. Você já trouxe a questão do TDAH, Sim, mas sim. do estresse, por exemplo, dessa ansiedade, Sim. dessa hiperconexão. Isso, é isso. Então, assim, quando a gente fala em saúde psiquiátrica, né, saúde mental, a gente está falando principalmente de neurotransmissores. Então, os mais conhecidos, noradrenalina, serotonina, né, a própria epinefrina, que é a adrenalina, e a dopamina, que está muito ligada a esse comportamento que você falou de compulsão, né? Então, a dopamina, ela tem essa relação com a motivação, com a busca pelo prazer, pela motivação, pela recompensa, né? E eu atendo alguns pacientes que vêm já em tratamento psiquiátrico com medicações que fazem a modulação desses neurotransmissores, mas que estão respondendo parcialmente. Quando a gente ajusta, por exemplo, questões intestinais, porque lembra que eu falei que tem o eixo intestino-cérebro, que tem a relação da produção de serotonina. Sim. A gente depende da absorção de nutrientes, como o triptofano, por exemplo, que é um aminoácido da dieta. A gente precisa do triptofano para produzir serotonina. Então, o triptofano que a gente ingere, e o triptofano é um aminoácido que vem de proteína. Então, se você não tiver um ácido no estômago adequado para digerir proteína, você não vai ter triptofano suficiente, que é a matéria-prima para a formação de serotonina. Então, tá tudo interligado. Quando a gente ajusta, mesmo o paciente vai continuar tomando o remédio que ele toma, mas muitas vezes ele consegue, por exemplo, diminuir a dose. Ou ele consegue responder melhor a mesma dose. Ele estava tendo uma resposta apenas parcial. Agora. E quando a gente ajusta, ele começa a responder melhor. Né? Então, tem muita relação, sim. Isso não pode ser subestimado. Nós estávamos falando no bastidor de alguns testes que podem ser feitos, né, com relação ao que é o melhor alimento, ou a questão da minha genética. Você pode me explicar sobre isso? Com certeza, esse é um assunto interessantíssimo, né? Hoje em dia, existe o que a gente chama de medicina de precisão, ou nutrição de precisão, que existe sim o que funciona melhor para aquela estatística, existem as recomendações gerais, mas nós não podemos perder de vista a individualidade. E hoje em dia nós conseguimos medir através de testes nutrigenéticos. É um teste simples de ser feito, ele é não invasivo, ele é feito com esfregaço de mucosa jugal aqui da bochecha. Você pega um suave, né, que é aquele cotonete grande, e esfrega, e você manda para o laboratório, e o laboratório vai extrair o DNA, vai extrair o seu DNA daquelas células, e ele vai fazer uma leitura dos seus genes. E é muito interessante esse estudo, por quê? Porque ele vai ver quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Eu não consigo mudar o que está ali, mas lembra que existe a epigenética? Sim. Então eu consigo, através do autoconhecimento, por exemplo, eu fiz o meu teste genético. Então eu sei que eu tenho um polimorfismo, que a gente chama. Polimorfismo genético é como se fosse uma mudança muito sutil naquela sequência de DNA, porque o DNA é como se fosse uma sopa de letrinhas, né? E não chega a ser uma mutação, não é uma coisa grave que causa alterações genéticas desde a infância, mas é uma tendência que eu tenho. Então eu consigo reconhecer essa tendência, eu tenho um polimorfismo, que é uma mudança numa letrinha só,
no meu gene que é o receptor da vitamina D. Só um exemplo, né? E aí eu sei que eu sou uma pessoa que, por conta desse polimorfismo, eu preciso ficar mais vigilante sobre os meus níveis de vitamina D. Eu sou uma pessoa que eu tendo a ter níveis mais baixos de vitamina D. E eu tendo a ter mais sintomas quando a minha vitamina D é como se o meu limiar fosse mais baixo do que quem não tem esse polimorfismo. Então, a partir do momento que eu conheço onde o meu cano quebra, qual é o lugar onde eu tenho que fazer o remendo, eu vou ficar vigilante sobre aquilo ali. Então, o teste nutrigenético, esses testes de medicina e nutrição de precisão, eles são uma ferramenta valiosíssima de conhecimento do funcionamento do próprio corpo. E onde eu tenho que ficar vigilante, onde eu não posso perder a atenção ali naquele ponto. Falar em atenção e o sono. O sono é um hábito tão subestimado, mas ele é um dos hábitos basilares. Sem um sono de qualidade, a pessoa não consegue ter saúde. Ela pode até se enganar achando que, eu durmo só 3, 4 horas por noite há muitos anos e eu tô bem. Mas quando você vai ver se tá bem, é assim, eu sinto dor de cabeça todo dia, mas esse é o meu normal. Eu funciono bem apesar da minha dor de cabeça. Quer dizer, a gente vai forçando a barra, né? A gente vai forçando a barra. E quando você vê, você não está doente. Você não tem um rótulo de uma doença. Mas você tem uma situação que impacta muito na sua qualidade de vida. Então, sono não pode ser subestimado e desprezado. Negligenciado, né? Absolutamente, como um hábito basilar. Então, 5, 6 horas não é suficiente para ser ninguém ou tem quem funcione bem? Em medicina, a gente nunca fala, né? A gente nunca fala para todos ou para ninguém. A gente não pode falar isso. Existem, sim, as exceções. Tem uma coisa que chama... a crononutrição, né? Cada um tem o seu funcionamento do ritmo circadiano. Mas, em linhas gerais, os estudos mostram que existe, sim, um número mágico ali. Existe um número de 7 horas para a grande maioria das pessoas, tá? E não é só questão de horas dormidas. Também tem a questão de qualidade. Então, por exemplo, muitas pessoas acham que dormem bem durante 7 horas, mas quando você vai fazer, por exemplo, uma polissonografia domiciliar, que hoje em dia a gente tem essa facilidade de colocar um eletrodozinho, assim, como se fosse um saturômetro, aquele que vê a saturação de oxigênio, a pessoa conecta num aplicativo, dorme na própria cama, não precisa ir mais para a clínica, ficar cheio de fio. E quando a gente vai ver, essa pessoa está tendo vários episódios, por exemplo, de apneia do sono durante a noite. E esses pequenos episódios de apneia do sono estão causando uma queda significativa no oxigênio do sangue dela. E isso aumenta, por exemplo, o risco cardiovascular. Isso, inclusive, já foi demonstrado que modifica microbiota intestinal. Até com isso, a microbiota intestinal, porque a própria microbiota intestinal também tem o seu ritmo circadiano. Uau, gente. É porque é viva, né? Exatamente. E agora, o que tem? Claro que, assim, jamais, né, essa não é uma prática, faça a sua consulta. Mas tem muita gente tomando algo para a microbiota. Eu mesmo nunca ouvi falar nesse nome antes. Quando você fala algo para microbiota, provavelmente você está falando de probióticos. Sim. Isso. Que para mim era Yakult. Você entregou a idade, né? Mas tudo bem. Total. O Yakult, ele tem até uma lógica de ser considerado um probiótico, porque ele tem lactobacilos, né? Que são algumas das principais bactérias formadoras da nossa microbiota. Acontece que o Yakult também tem muito açúcar. Sim. Então você fica pensando, qual é o custo-benefício disso, né? Os probióticos, eles são uma ferramenta que pode ser usada em alguns momentos para algumas pessoas no tratamento ou na manutenção ali de uma saúde da microbiota intestinal. Só que é muito mais lógico e mais saudável que você, em vez de você fornecer, porque que é o probiótico? É a bactéria. O probiótico é a bactéria. Mas quem disse que aquela bactéria que está ali no probiótico, ela faz parte da sua microbiota? Quem disse que aquela bactéria que você está tomando como um comprimido não vai, por exemplo, competir com a sua própria microbiota? Então, existem diversos estudos com probiótico e é uma ferramenta terapêutica muito válida e importante.
Porém, existem muitos passos a serem feitos antes Uau. do probiótico, né? Então, muitos colegas que não estudam mais a fundo essa questão da desbiose acham que tratamento de desbiose é dar probiótico. E na verdade, essa é a solução fácil, essa é a solução sem esforço. Porque a solução que vai causar uma melhora, que vai se manter e que seja eficaz, é a mudança, primeiro, da alimentação. Então, as fibras. O que são fibras? São pré-bióticos. Essa é a diferença. Pré-bióticos são alimentos para suas bactérias intestinais, que são as fibras. Geralmente, quando a gente fala de fibras, a gente fala que são os pré-bióticos. E se eu fizer uma boa ingestão de pré-bióticos, pode ser que eu não precise dos pró. Perfeito, isso mesmo. Tá? Alguns pacientes chegam, sim, a gente chega a passar probióticos, não é que é errado, tá? Mas existem outros passos a serem feitos, tanto antes ou pelo menos de maneira concomitante. Legal. Eu tenho pelo menos mais um monte de perguntas. Você vai ter que vir 3 vezes para a gente falar disso tudo. Essa não era pauta, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre o açúcar, que você acabou de pronunciar. Sim. Que, como é que eu seleciono isso? Faz mais bem ou mais mal? Obviamente faz mais mal, né? Açúcar, primeiro que a nossa microbiota fermenta. Então, muitas pessoas têm essa sensação de barriga borbulhando, Tipo distensão ácido. abdominal, de azia, principalmente quando come. Porque existe o açúcar, mas existe o carboidrato simples que não é doce, que é, por exemplo, o pão. Ele é salgadinho, mas ele dá um pico de insulina, ele vai se transformar em açúcar no sangue, ele é glicose, né? Vai se transformar. Então, o que acontece? O açúcar, ele faz parte da nossa vida, nós não podemos ser levianos e nem exigentes demais nesse sentido. Nós duas como mulheres sabemos, o açúcar ele traz sim um conforto. A comida, Carol, ela tem um papel biopsicossocial. Então ela tem um papel biológico, ela tem um papel psicológico e ela tem um papel social. Lembra que a gente falou do Mediterrâneo? Sim. A gente não pode também... Existem pessoas que ficam super bem sem açúcar. Seria o ideal para todos? Seria. Tá? Mas a gente também não pode ser, né, rígido demais, porque também isso pode causar, inclusive, mais problemas do que soluções. Sim. Então, se você for consumir açúcar, sempre em pequena quantidade, né? Um momento bom para você consumir um pedacinho de doce seria depois de uma grande refeição, por exemplo. Evitar comer doce, bolo, biscoito isoladamente, para evitar esse pico de glicemia no sangue, que é o que causa a nossa inflamação, que é o que causa o aumento de risco de doenças cardiovasculares, por exemplo. É um dos fatores, né, da resistência insulínica, da gordura no fígado, da gordura visceral, enfim, de tudo isso. Então, come um pouquinho de açúcar, vai comer um pouquinho de açúcar, seja estratégico, né? Escolhe ali um docinho um pouco mais natural, evita aquelas coisas com muito corante, com muito emulsificante, com muito melhorador de farinha, coisas que você lê o rótulo e você nem reconhece como comida. São siglas, são nomes químicos que você mal consegue pronunciar. Né? Evitar esse tipo de produto. Se for comer, que seja como exceção. Entendi. Pessoas com doenças autoimunes, né, como a celíaca, que hoje está cada vez... estão respeitando mais essas pessoas, né? Porque isso é muito sério. Antes ficou no... Todo mundo tem alergia, né? Sim. O leite, tudo isso. Sim. Você acredita que a tendência é crescer, ou vai vir essa nutrologia, essa medicina integrativa, ainda vai vir muita coisa por aí no quesito de como melhorar isso, ou você entende realmente que isso só tem ladeira abaixo, cada vez mais alérgicos e mais alérgicos? O que você enxerga? Eu sou otimista, eu sou da turma dos otimistas, tá? Então eu acho que sim, as doenças autoimunes, o diagnóstico delas está aumentando. Primeiro porque os testes estão ficando mais sensíveis, a gente tem evoluído em termos de tecnologia de detecção dessas doenças. O estilo de vida das pessoas, apesar de haver essa busca por uma vida mais saudável, o estilo de vida ocidental, não só a alimentação, o estilo de vida como um todo, o
O estilo de vida ocidental, que é o fast food, o workaholic, né? A pessoa que não tem higiene do sono, que dorme mal, que acha que é melhor. Enquanto eles estão dormindo, eu estou trabalhando, né? A pessoa que acha que isso é uma boa, ainda é o grosso da população, infelizmente. Então, sim, as doenças autoimunes têm muita relação com o estilo de vida. Doenças autoimunes têm muita relação, adivinha, com saúde intestinal. Não tem como a gente não falar disso. Tireoidite de Hashimoto, esclerose múltipla, a própria doença celíaca, né? São muitas das patologias que estão associadas com o que a gente chama de leaky gut, que é um nome em inglês para intestino hiperpermeável. Eu costumo fazer a seguinte analogia. O nosso intestino, ele é como se fosse uma fronteira entre o mundo externo e o mundo interno. Quando a gente coloca alguma coisa para dentro, é como se aquele alimento, aquilo que a gente colocou para dentro, é como se ele ainda não estivesse oficialmente dentro de nós, porque ele ainda não está no nosso sangue. Existe uma fronteira, é como se fosse a alfândega de um país. Isso aqui pode entrar, isso aqui não pode entrar. Então é um segurança que vai qual é a palavra? Ele vai permitir ou não permitir, ele vai selecionar, essa era a palavra que eu estava procurando, ele vai selecionar a entrada de algumas coisas e barrar a entrada de outras coisas. Então, o que ele tem que deixar entrar? Nutrientes. E o que ele tem que barrar? Bactéria, proteína mal digerida, pedaço de bactéria, toxinas. Então, essa barreira ela é formada é a nossa barreira intestinal. Então, ela é formada pela junção de duas células intestinais. Essas junções, quando elas estão frouxas, é como se fosse uma peneirinha com buraquinhos bem fininhos, bem pequenininhos, e de repente tem um furo na peneira. E começa a passar pela peneira coisas que não poderiam passar. Esse é o leaky gut, esse é o intestino hiperpermeável. E a disbiose intestinal, por exemplo, é uma das causas de intestino permeável. A quebra no equilíbrio da microbiota intestinal. A disbiose é a quebra do equilíbrio desse ecossistema. É quando ele está desequilibrado. E aí, para isso, eu vou ter... Cada um de nós tem algo que precisa tomar para poder fazer esse equilíbrio. Não é que precisa tomar. É tudo junto. É o estilo de vida, é o sono, são as fibras, são as cores, é o estresse, é a atividade física, né? Então, quando a gente fala de intestino hiperpermeável, a gente fala de doenças autoimunes. O intestino como gênese ou pelo menos manutenção dessa doença. Ok. A gente não pode tratar doenças autoimunes sem ter esse olhar para o intestino. E a resposta novamente, né, é o conjunto de coisas. Não adianta comprar esse probiótico, né, e não fazer atividade física. E antes do probiótico, comer um monte de açúcar. Exatamente. Ou os enlatados, ou tudo. Você vai jogar dinheiro fora. Exatamente. É isso aí. É isso mesmo. O probiótico, ele é um suplemento, né? Eu trabalho muito com suplementos, né? Com suplementos, com reposição de minerais, vitaminas. Só que é o seguinte, o suplemento, eu falo muito isso com o paciente no consultório. Ele é exatamente esse o nome, ele é um suplemento. As pessoas, elas querem um atalho. Sim. As pessoas, elas querem uma solução fácil, né? E ela tem que saber que ela tem que pegar a rédea da própria saúde. Então, eu não vou... É como, sei lá, esse pessoal que usa as canetinhas emagrecedoras, né? A canetinha, ela vai te emagrecer. Não, é você que vai emagrecer. Seguindo. Então, eu vou te dar as ferramentas, eu vou ser o trilho para que você coloque a locomotiva em movimento. Eu vou te dar as ferramentas para que você faça. Então, é um tipo de medicina que é muito ativa para o paciente. Ele não é um agente passivo nessa relação médico-paciente na medicina funcional integrativa. Ele é um agente ativo. Então, ele vai, de acordo com ele vai ser orientado, ele vai tomar os suplementos que forem receitados de acordo com a necessidade dele, mas quem vai fazer as mudanças é ele. A gente vai ajudar e a gente vai orientar. Quero que você deixe uma mensagem que, na verdade, eu acho que essa sua resposta já foi esse convite à responsabilidade de cada um de nós. Exatamente. Mas de uma forma até
preventiva, acender uma luz, porque se todos nós nunca tivéssemos ouvido que sono, atividade física, não beber, não fumar, não ingerir muito açúcar, se a gente nunca tivesse ouvido isso, ok, mas vamos ouvir de uma médica, né? E o que pode acontecer? O que eu posso perder? Por que eu preciso perder? Acende essa luz para essas pessoas, para que, quem sabe, realmente possa ser tocado de uma forma, de alguma forma. É isso. Eu acho que o recado final é esse, né? Não existe atalho, não existe caminho fácil. É sempre um caminho de esforço, de sacrifícios. A vida adulta é isso, né? A vida adulta não é fazer só o que é gostosinho, é fazer o que precisa ser feito. Então, muitas vezes a gente precisa abrir mão de certos prazeres e priorizar outras coisas para que a gente tenha ali uma vida longeva, uma vida saudável. Porque não adianta nada também você chegar aos 90 anos numa cama, né? Então eu falo muito isso, saúde é autonomia. É você poder pegar seus netos no colo, é você poder agachar e brincar com seus netos no chão, é ter bem-estar, é ter autonomia, não depender de ninguém. E a saúde, ela é construída. Ela não é algo que você ganha do dia para a noite gratuitamente. Ela vem de escolhas cotidianas. Então, sempre ter essa consciência, fazer escolhas conscientes para que consiga ter uma vida longeva e saudável e com qualidade de vida. Tomara que ela tenha tocado o seu coração, porque, gente, não dá. Se você não faz por você, você vai acabar algemando seus filhos dentro de casa. Exatamente. Algemando pessoas que te amam, e isso não é amor. E por isso que eu parto da premissa de que, primeiro, você só vai cuidar da sua saúde se você desenvolver amor próprio. Isso mesmo. É escolher um profissional, eu quero um bom profissional, eu vou parar de fazer conta. Será que eu vou ter que pagar consulta? Mas se eu fizer o procedimento com você... Gente, é muito tempo de estudo, é escolher alguém que vai cuidar de você, é priorizar isso ao celular. É priorizar, eu vou entender essa questão do climatério, eu vou começar a me alimentar dessa forma. A gente tem que parar de ser infantil, porque é doído pra gente, né? Enquanto a saúde está aí, está tudo bem. Exatamente. Mas será que ainda vai ser, sabe, necessário perdê-la? Eu espero de verdade que não. Obrigada, foi maravilhoso. Imagina, foi mesmo. Gostei Obrigada, mesmo. viu? Obrigada. A gente vai se ver e, como sempre, aqui na descrição, como encontrá-la, onde encontrá-la. E eu espero de verdade que com cada entrevista que tenha acontecido aqui, com cada uma que você tem a oportunidade de ver e a responsabilidade também de encaminhar, você se encontre e que a saúde comece, se ainda não é, ser um princípio, um valor muito importante na sua vida. E até o próximo Consultório Aberto.